Você já olhou para alguma área da sua vida e pensou: acabou. Não tem mais jeito. Já passou do ponto de conserto? Talvez seja um casamento que esfriou tanto que não sobrou nem o respeito, um projeto que faliu completamente, ou um filho que se perdeu por caminhos tão escuros que a esperança secou. Nós, seres humanos, conseguimos lidar com a doença, com a crise e com a dor, desde que exista uma faísca de esperança de que as coisas vão melhorar. Mas o que acontece quando até a esperança morre? O que Deus faz quando a sua situação não precisa de uma melhoria, mas de uma ressurreição? Hoje, nós vamos abrir o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Se você está a um passo de jogar a toalha e desistir de tudo, pare o que estiver fazendo e ouça com atenção, porque a resposta que você buscava está no meio de um vale de ossos secos. Para entender a profundidade dessa história, você precisa sentir a dor do cenário. Ezequiel não estava em Jerusalém, pregando em um templo bonito. Ele estava na Babilônia, no exílio. O povo de Israel tinha perdido a guerra, perdido a sua casa, perdido o templo e perdido a liberdade. Eles eram escravos. A depressão nacional era tão profunda que o povo andava pelas ruas dizendo uma frase terrível: os nossos ossos secaram, a nossa esperança pereceu, estamos totalmente exterminados. Eles se sentiam mortos por dentro. É exatamente no meio dessa crise de ansiedade e depressão coletiva que a mão do Senhor vem sobre Ezequiel. O Espírito de Deus não o leva para um jardim bonito para acalmá-lo. O Espírito pega e o coloca no meio de um vale. E esse vale estava cheio, lotado de ossos humanos. Visualize a cena. Não era um cemitério organizado. Era o resquício de um massacre. Os ossos estavam espalhados a céu aberto. E a Bíblia faz questão de dar um detalhe médico e assustador. O texto diz que os ossos estavam muito secos. Por que a Bíblia enfatiza que eles estavam muito secos? Porque quando alguém acaba de morrer, ainda há carne, ainda há ligamentos, ainda há uma estrutura. Mas ossos muito secos significam que a morte aconteceu há muito, muito tempo. O sol do deserto já havia calcinado tudo. Não havia nem cheiro de vida ali. Era a imagem do impossível absoluto. Era a prova visual de que o tempo havia acabado. Deus faz Ezequiel andar ao redor daqueles ossos, olhando de perto para a tragédia. Deus não tem medo de fazer você encarar a sua realidade. E então, o Senhor faz ao profeta a pergunta mais absurda de todo o Antigo Testamento: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Pare e pense. Se um médico estivesse lá, diria: impossível. Se um cientista estivesse lá, diria: é contra as leis da biologia. Se eu ou você estivéssemos lá, diríamos: Senhor, não sobrou nada para salvar. Mas Ezequiel dá a resposta mais sábia que um ser humano pode dar quando a lógica acaba e o desespero toma conta. Ele não diz que sim, nem que não. Ele diz: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel transfere a responsabilidade do impossível para quem domina o impossível. Ele estava dizendo: Senhor, na minha força, isso aqui é o fim. É aqui que Deus revela o segredo bíblico para quando nada parece dar certo. Deus não estala os dedos para fazer o milagre sozinho. Ele vira para Ezequiel e dá uma ordem chocante. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso beira a loucura. Deus mandou um homem pregar para esqueletos. Deus mandou Ezequiel falar com o que estava morto. Sabe qual é o nosso maior erro quando estamos no vale? Nós falamos de Deus para os nossos problemas, chorando. Mas Deus está mandando você falar com os seus problemas, profetizando a palavra dele. Em vez de ligar para os amigos para reclamar que o seu casamento acabou, Deus está dizendo: profetize sobre o seu casamento. Em vez de chorar porque a sua empresa faliu, abra a boca e declare a palavra de Deus sobre as suas finanças. O milagre começa quando a sua boca para de concordar com a morte e começa a concordar com o céu. Ezequiel não questiona. Ele abre a boca no meio daquele silêncio sepulcral e profetiza: assim diz o Senhor Deus, eis que farei entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. A Bíblia diz que, no momento em que ele começou a falar, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Imagine o impacto assustador dessa cena. O chão tremendo, o fêmur se ligando à bacia, a coluna se alinhando ao crânio. Uma restauração sobrenatural da estrutura. Em seguida, os nervos começam a crescer, a carne surge e a pele cobre os corpos. O cenário mudou. Não era mais um vale de ossos secos,
Agora era um vale de cadáveres perfeitos. O problema estrutural foi resolvido, mas havia um detalhe frustrante: o texto diz que não havia neles fôlego. Quantas vezes nós vivemos exatamente isso? Nós oramos, a estrutura da nossa vida até melhora. Você arruma um emprego, você volta a morar na mesma casa que a sua esposa, você paga a dívida. A estrutura está lá, o corpo, a carne, a pele. Mas, por dentro, você continua sentindo que não tem fôlego. Não tem alegria. Não tem paz. É um casamento de fachada, é um emprego que não tem propósito. O corpo está inteiro, mas a alma está morta. A estrutura sem o espírito é apenas um cadáver bem arrumado. Deus vê que o exército está formado, mas sem vida. Então ele dá a segunda ordem a Ezequiel: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel abre a boca mais uma vez e chama o vento de Deus. A palavra no hebraico original é ruach, que significa vento, fôlego e Espírito Santo, tudo ao mesmo tempo. Quando ele profetiza, o fôlego entra naqueles corpos. Os peitos começam a subir e descer. Os olhos se abrem. E a Bíblia diz que eles viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. O que era um cemitério a céu aberto, um monumento à derrota e à morte, transformou-se no exército mais poderoso da face da terra. E tudo porque um homem teve a coragem de não desistir, de não confiar na aparência da morte e de abrir a boca para profetizar a palavra do Senhor. O que essa passagem, brutal e maravilhosa, está gritando para você hoje? Primeiro, não importa quão secos estão os seus ossos, Deus não tem medo da sua ruína. Você pode olhar para a sua vida e achar que o tempo destruiu tudo. Você pode achar que a vergonha é grande demais. Mas o Deus que criou o universo a partir do nada não tem nenhuma dificuldade em recriar a sua história a partir das suas cinzas. Onde o homem coloca um ponto final de impossível, Deus coloca uma vírgula de milagre. Segundo, cuidado com o que você fala no meio do vale. Se você continuar dizendo "eu não aguento mais", você está profetizando a morte sobre os seus próprios ossos. Mude o seu vocabulário. Use a sua boca para chamar à existência aquilo que não existe. E terceiro, não se contente apenas com a estrutura, clame pelo fôlego. Ter uma vida organizada não é suficiente. Você precisa do ruach de Deus, do Espírito Santo soprando sobre você todos os dias. É Ele quem devolve o brilho nos olhos, a vontade de levantar da cama e a paz que excede todo o entendimento. Se você estava a ponto de desistir hoje, pare. O seu tempo não acabou. O seu vale não é o seu cemitério. É o lugar onde Deus vai levantar um exército a partir da sua dor. Se essa palavra trouxe fôlego de vida para o seu coração hoje, não vá embora sem se inscrever no canal @Luz da Palavra. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está em um vale de ossos secos e precisa desesperadamente ouvir essa mensagem.